Fizemos uma assembleia na Álvaro, 164 pessoas assinaram a lista de presença. Foi um número relativamente satisfatório que a gente acha para a primeira assembleia, a gente achou um número razoável. É importante que esse número tenha uma cresça, né, para a empresa ver nosso grau de insatisfação com a proposta dela. Lamentar aqui que os colegas que estão aí não desceram, né, ou se não vão descer, mas tem muito mais gente aí dentro, seria legal as pessoas mais descer. E depois dessa nossa assembleia aqui também senti que vocês começam a replicar essa necessidade e cobrar dos companheiros que eles desçam nas próximas assembleias. Vou começar a fazer aqui a mesma coisa que a gente fez lá na Álvaro. A gente vai fazer uma retrospectiva aqui da campanha salarial desde 2009, que tem colegas aqui novos aqui, explicar o que aconteceu lá em 2009 até hoje, o que está acontecendo com a nossa campanha salarial. 2009 foi o primeiro ano de campanha salarial dessa atual gestão do Rodrigo Assunção. Logo no primeiro ano, ele já disse para que veio retirar direitos, principalmente direitos conquistados há longos anos. Quem lembra aqui, 2009 foi uma campanha difícil, que a gente foi parar pela primeira vez no TST, e o acordo foi fechado lá nas audiências de conciliações. Para quem não sabe, no TST, antes de ser julgado, sempre tem 2 audiências de conciliações para ver se ambas as partes chegam num acordo. Então, em 2009, foi fechado um acordo por 2 anos e não teve julgamento do acordo. Teve lá uma proposta de acordo que foi mediada lá na época pela vice-presidente do TST, que ambas as partes concordaram. Então, foi assinado por 2 anos. E em 2010 não teve campanha salarial. Aí em 2011 tivemos de novo campanha salarial, porque lá na época foi assinado IPCA e mais 1% de ganho real em 2009 e IPCA e mais 1% de ganho real em 2010. Essa foi a proposta em cima do ticket do salário, essa foi a proposta de 2009, que foi até 2011. 2011 foi o segundo ano de negociação com o Rodrigo Assunção. Aí veio o desastre, né? Campanha difícil, greve, né? E fomos parar no TST. Teve as 2 audiências de conciliação, não teve acordo, foi para julgamento. Eu tenho 26 anos de data prévia, tem pessoas que têm 30, quase 40, e pela primeira vez a nossa campanha salarial foi resolvida no tribunal. Foi julgado o acordo. O que significa isso? Nós não tivemos um acordo coletivo. O que nós temos hoje em vigor é uma sentença normativa que tem validade de 4 anos para as causas sociais. Ou seja, até 2015 as nossas causas sociais estão garantidas no acordo coletivo. Então, em 2012 e 2013, nós também tivemos que ir de novo no TST para fechar o acordo econômico. Parecia que ia ser uma coisa mais simples, mas não foi. Quem lembra de 2012 lá, foi quando ele deu o reajuste no salário e um ganho real de 2%, mas só a partir de julho. Ele não queria retroagir a maio. Aí a gente teve que ir lá no TST e conseguimos que ele fizesse retroagir a maio. Então, quer dizer, 2013 também foi aquela campanha lá, pesada, que teve uma proposta do vice-presidente também do tribunal, Lewandowski, é do STF, Lewandowski, qual é a proposta que ele fez lá? A possibilidade desse ano, eu estou usando frisando muito bem essa palavra, a possibilidade desse ano nós temos um acordo coletivo, apesar que a validade é até 2015 das causas sociais, mas ele abriu a possibilidade de a gente negociar um acordo coletivo. O que ela fez lá? Ela enumerou 15 cláusulas, que daqui a pouco eu vou falar para vocês, que ela tem interesse de mexer. Das 61 cláusulas, das 15 cláusulas que ela tem interesse de mexer. E fez proposta já de alteração e exclusão de algumas cláusulas no acordo, na primeira mesa agora de negociação. Depois a gente vai ler para vocês. Então, é isso que está lá. Pô, Célio, mas por que se a gente está garantindo as causas sociais, por que a gente aceitou negociar esse ano? Porque a gente tem um entendimento de ser um ano atípico. Ou seja, esse ano é dia de eleição. A gente também pode ter a possibilidade de tentar sensibilizar alguns parlamentares para nos ajudar a ter de novo um acordo coletivo. Se a gente não tiver esse ano que vem, com certeza a gente vai ter em negociação, aceitando retirar algumas coisas, ou vai ser de novo no julgamento do TST. E aí ele poderá mexer em algumas causas sociais nossas. Isso tem que ficar claro aqui. Então, como esse ano é um ano de eleição, a gente está
tentando a possibilidade de ter um acordo coletivo que deputados, pessoal político possa nos ajudar para intervir, que é um ano de eleição e pode ser que alguém sensibilize com a nossa causa. Porque depois de eleito presidente da República, depois de eleito governador, depois de eleito senador, deputado federal, ano que vem, na nossa visão, nós não teremos grande chance de conquistar alguma coisa, ou pelo menos manter o nosso acordo coletivo. Então, por isso que se abriu a possibilidade desse ano negociar também as causas sociais. Se não tiver acordo, vamos negociar só as causas econômicas. Está claro isso? Então, estão fazendo essa retrospectiva para as pessoas entenderem o contexto que a gente se encontra hoje. Bem, baseado nisso, nós entregamos uma pauta dia 30 de março, a nossa campanha a partir de 1º de maio, a gente tem que entregar pelo menos 30 dias antes a nossa pauta. Entregamos lá com 61 cláusulas, algumas com alteração de redação, avanço em algumas coisas, e mais um bom bocado de cláusulas novas que a gente tenta conseguir há anos lá, a gente colocou de novo. Então tem 61 cláusulas e mais cláusulas novas. Quem fez a data prévia? Ela veio para essa mesa de negociação? Tá, só se eu falar, essas cláusulas novas foi aquela que debate da nossa plenária estadual, que vem as cláusulas dos trabalhadores que vêm e é votada da nossa Assembleia, e vai para a plenária nacional de campanha, que foi em março, e sai a pauta nacional unificada com todos os estados e todas as propostas de todos os estados. Então essa é a pauta nacional. Então a data prévia aqui, começou a reunião no dia 29, dizendo que ela só tinha interesse de apresentar as 15 cláusulas que ela tem vontade de mexer, e priorizar essas 15 cláusulas e ter a resposta dos trabalhadores sobre essas 15 cláusulas. Aí nós perguntamos, o nosso acordo coletivo não são só essas 15 cláusulas que vocês querem mexer. Nós temos 61 cláusulas e mais as cláusulas novas. Então, em respeito aos trabalhadores, a gente pede que a data prévia responda como um todo. Ela falou que não tinha como fazer isso, que ela queria continuar a negociar somente as 15 cláusulas para depois se manifestar sobre as outras cláusulas. Aí teve um intervalo da mesa, a gente falou que com isso não teria acordo. Ela voltou e falou que também apresentou o IPCA, para quem viu aí o IPCA sobre o salário adicional de atividade e ticket, dizendo que é isso que o DEST autorizou, que sempre todo ano é o limite, nesse ano é um ano de contenção de despesa, nesse não sei o quê, que é só IPCA. E mais as 15 cláusulas dela, e ficou de se manifestar no dia 21 sobre as outras cláusulas. Marcou uma nova reunião para o dia 21. Então, dentro das cláusulas que ela quer mexer aqui, a gente já tinha citado para ler de novo, e depois nós vamos ler as propostas para a empresa, cláusula por cláusulas, e debater aqui. A cláusula 13 é adicional por tempo de serviço. A cláusula 14, hora extra. Essas são as cláusulas que a data prévia quer mexer já. Cláusula 22, auxílio alimentação. Cláusula 23, auxílio doença acidente de trabalho. Cláusula 26, licença prêmio. Cláusula 27, reembolso escolar. Cláusula 28, reembolso escolar e pré-escolar, 27, quer dizer. A 31, abono de acompanhamento. A 35, aviso prévio. A 36, dispensa. A 41, garantia de emprego. A 42, horário de trabalho. A 55, OLT, organização local por trabalho. A 56, estabilidade. A 57, liberação de representante. Essas são aquelas 15 cláusulas que a data prévia já tinha posto na ata do TST como prioridade que ela entende para a renovação de acordo, e agora ela mostrou o seu saco de maldade, né? Que a gente sempre vem falando que a data prévia quer retirar direitos. Então, pessoal, agora vamos começar a ler aqui a resposta da empresa. Tem só na ata aí divulgada, quem quiser olhar, está na ata. Adicional por tempo de serviço, é o anuênio. Hoje, nós temos um acordo coletivo que até 40 anos é somado 1% a cada ano de adicional de atividade. A data prévia quer reduzir para 35 anos. Cláusula hora extra, que é a cláusula 14. O que ela quer? Ela quer propor que seja priorizado o banco de horas. Ela não quer mais pagar a hora extra. Ou seja, aquilo que garante a CLT, né, 50% dias normais, inclusive sábados, e 100% domingo e feriado, ela quer pagar como banco de horas, compensação, o que ela quer chamar aí. E principalmente para o pessoal aí que é turno interrupto.
Causa 22 é o auxílio alimentação, como eu já falei antes, foi o IPCA, somente o IPCA. Ela não aceita a argumentação que a gente já vem colocando todo ano, que a gente está tendo perda aqui, que o nosso ticket está perdendo o poder de compra a cada ano que passa, porque a gente não consegue mais reajustá-lo para o CV DIEESE fora do domicílio, que é aquele índice oficial do DIEESE, que sempre dá quase 2 dígitos, dá 10, acho que ano passado chegou a dar quase 11%, que mede a inflação da cesta básica da alimentação. Ela não concorda, só o IPCA. Vocês viram que é auxílio alimentação? Auxílio alimentação, não estou auxílio alimentação ainda. A outra, esse está falando, auxílio doença e acidente de trabalho. Que ela veio? Olha como é que ela é boazinha, gente. Eu vou ler a redação para vocês para depois explicar. A DataPrev esclarece que é importante estimular a associação à Previdata, bem como reduzir custo e, portanto, pretende ver eliminada a cláusula. O que é isso aqui, pessoal? Esse auxílio à doença acidentária ou acidente de trabalho é aquela complementação que a DataPrev faz durante algum tempo, se não falha a memória, 6 meses ou 12 meses, para quem está em auxílio acidente ou auxílio doença. Aí a DataPrev, muito preocupada dos trabalhadores não aderirem à Previdata, que ela falou, a Previdata já complementa isso, quem é associado à Previdata já complementa isso, então se a gente continuar pagando, não vai estimulá-los a se associar à Previdata, né? Ela, muito preocupada com a Previdata, arrumou essa desculpa aqui para colocar a exclusão dessa cláusula. Vocês entenderam? Ó, o absurdo. Causa 26, licença prêmio. O que é isso aqui? Hoje, a DataPrev paga 20% em pecúnia na época que você sai de férias. A proposta dela é acabar com esses 20%. Inclusive, aqui já vou começar a falar uma coisa que é importante. Inclusive, a participação da assistência social. A assistência social, ela também participa nessa negociação de licença-prêmio. Como algum trabalhador tem alguma necessidade de dinheiro, chega na assistência social, conversa com ela, estou precisando usar, vender, para poder fazer isso, fazer aquilo. A assistência social faz um estudo, vê a viabilidade da sua necessidade, faz um parecer. Eu estou falando isso aqui como causa própria, que eu já tive esse problema. Há 5 anos atrás, procurei assistência social, eu tinha umas 3 licença-prêmio, eu vendi e consegui. Ela quer acabar com isso. Não só com isso, ela fala com todas as letras. Aonde tiver o serviço social, ela não quer mais. Em qualquer cláusula que tiver assistente social, ela não quer mais o serviço assistencial junto em qualquer cláusula. Ela já adiantou isso em mesa também. A 27, que é o reembolso pré-escolar, e a 28, que é o reembolso escolar. Vou falar dessas duas cláusulas logo, que são a mesma proposta para as duas. O que é isso? Se lembrar lá também em 2011, essa cláusula é indexada ao salário mínimo, lembram? Era 1,37, todo em janeiro é reajustado automaticamente para o salário mínimo. A DataPrev, essa foi uma das cláusulas que ela bateu o pé, não arredou o pé em 2011 e quis ir para julgamento, porque ela sabia, e nós também sabíamos que ia acontecer isso, que ela seria desindexada lá no TST se fosse julgada. Por quê? Porque a Constituição Federal não permite indexação de reajuste de alguma coisa. Foi isso, não sou eu que estou falando não, está na Constituição, e o próprio ministro que enviou a audiência, ele falou isso. Eu não posso, na hora que ele julgou lá o relator, eu não posso manter essa cláusula indexada porque eu estou indo contra a Constituição Federal, a não ser que essa cláusula seja negociada em acordo coletivo. Como ela deixou de ser negociada, que a DataPrev não aceitava mais, ele teve que julgar. Então essa foi uma cláusula que ele retirou a indexação do salário mínimo. Então a gente já perdeu lá em 2011 essa indexação e vi aí que o salário mínimo hoje está o quê? 860, 870? Vamos fazer uma conta redonda 900. Vamos fazer 900. 1,37 mais 300 e pouco. Hoje estaria no mínimo quase R$ 1.200 por dependente. Olha como é que a gente já perdeu. Está 900 e alguma coisa, correto? Quanto? 724. Se vocês verem, em 3 anos, olha a perda que a gente já teve nessa cláusula. Aí ela de novo, com seu saco de maldade, o que ela fazia nesse ano, a proposta dela? Lá, eles desvincularam do salário mínimo, mas indexaram o quê? Foi a proposta da DataPrev que foi aceita lá. 46,22 sobre o primeiro nível da tabela salarial, que cai 401. É isso que está hoje na nossa causa 27 e 28. A DataPrev, transformando isso em valor, só restando pelo IPCA, o que acontece? Pô, se a gente não vai perder nada já hoje assim, não, você se engana. Porque qualquer ganho real altera também a tabela salarial.
Então, ela, de novo, tirando os 46,22 sobre o primeiro nível da tabela salarial, o que acontece? Ela vai registrar só para o IPCA, ela pode dar ganho real, mas isso não entra no reajuste da causa 27,28. Vocês entenderam? Porque se ela tira os 46,22, ela reajusta a tabela salarial 401 com ganho real. Quando ela passa a reajustar só sobre o IPCA, ela já está com o valor lá de 100 e pouco, o IPCA, então o ganho real não entra para reajustar essa causa 27,28. De novo, estamos perdendo para a segunda vez. Pô, sério, mas geralmente a gente ganha 1%, ganha 2%. A gente acha que é pouco, mas faz isso aqui há 5, 8, 10 anos, a perda vai chegar a 15%, 20%. Cada vez mais está reduzindo esse benefício. Pessoal, principalmente as pessoas novas, né? Todo mundo entra, eu acho que foi uma coisa que foi importante para a gente ouvir falar dos colegas novos aí. Essa foi uma cláusula que conquistou a simpatia de muita gente vir para a DataPrev, que era um valor por dependente razoável, podemos dizer na época até bom, e cada ano está baixando mais, e de novo a proposta da empresa é abaixar mais esse benefício. Aviso prévio. Qual é a proposta da empresa? Pessoal, hoje existe duas maneiras de pagar aviso prévio. Para quem não sabe o que é aviso prévio, é aquela pessoa que foi mandada embora pede demissão. É 3. É 31, falei 21? Pulei? Desculpa. Pulei, é 31, tá certo. Desculpa, valeu. 31, a bom de acompanhamento. Ah, essa aqui que é fantástica, o saco de maldade delas. O abono de acompanhamento é aquele abono que você leva o seu filho, leva a sua esposa, pai, mãe para acompanhar, a DataPrev permite isso. Esse abono de acompanhamento, os 7 primeiros dias úteis, é a chefia que decide lá se você tem direito ou não, a tua chefia é imediata. Quando ultrapassa isso, você procura o serviço social, o nome já diz, serviço social é um tratamento, é um olhar diferenciado para isso. E ela lá vai fazer um parecer que não quer dizer que vai ser aceito, mas fundamenta a tua necessidade de se ausentar para acompanhar um parente seu. Olha o saco de maldade da DataPrev. Ela quer que isso aqui seja desvinculado da assistência social. Você não vai ter mais o caminho da assistência social para te ajudar nisso. Igual eu falei lá antes, todas as cláusulas que está assistência social, ela está retirando. Tudo que a gente tinha de recorrer com o olhar social, que o nome já diz, ela está retirando esse olhar social para nós funcionários e deixando a cargo do seu gestor imediato. Nada contra o gestor imediato, mas o nome tem que ser diferenciado, pessoal. Ela foi uma profissional treinada que estudou para fazer esse papel. O gestor, geralmente, pode não ter esse olhar tão social como a assistência social tem. Então, ela está tirando. E mais, limita a ascendente e descendente. Filhos, até 15 anos somente. Mais de 15 anos você não vai poder acompanhá-lo. E pai e mãe acima de 70 anos. Olha o absurdo dessa cláusula social que a DataPrev está solicitando aqui para essa alteração de cláusula. Não é a redução. É primeiro e segundo. Cônjuge, o primeiro é cônjuge e filhos, o segundo é pai e mãe. O saco de maldade não acabou não, pessoal. Aviso prévio. De novo, essas são as 15 cláusulas que eles pontuaram lá como prioridade deles. E querem só negociar essas 15 cláusulas, hein? Aviso prévio. Hoje tem ele indenizado ou trabalhado. Indenizado, quando vai embora, você pega lá os 30 dias e vai embora. E tem agora a CLT também, que foi aprovada, me corrija aí. A cada ano trabalhado você tem um percentual a mais sobre mês de remuneração. 3, né? Aviso prévio. Ou trabalhado. Qual é o trabalhado? A empresa chega e fala assim, olha, você pediu as contas, geralmente isso é para qual? Quando manda embora, eu preciso de você, não vou não. Eu preciso que você trabalhe os 30 dias para eu preparar alguém para o teu lugar. Então, o que acontece? Aí, quando é trabalhado, você tem duas opções. Ou chega 2 horas antes, ou sai 2 horas depois. Ou sai 2 horas depois antes, ou sai 2 horas antes ou depois. Ou você trabalha 23 dias o teu horário lá na íntegra e nos últimos 7 dias você vai embora. É o que é o trabalhado. Hoje, no acordo coletivo da DataPrev, ela é obrigada a dar o aviso indenizado. Ou seja, ela quer exclusão dessa cláusula e ela ter a liberdade de dizer se você vai cumprir ele trabalhado ou indenizado. Alegando que muitas pessoas pedem demissão ou saem da empresa e não passam serviço. A alegação da DataPrev, tá? Nessa cláusula aí. A 36 é a dispensa. O que ela está propondo aqui?
Hoje nós temos no acordo coletivo o recurso administrativo para quando a pessoa é mandada embora. Quem é da antiga aqui lembra que às vezes a pessoa é mandada embora, mas esperava a decisão do recurso administrativo dentro da empresa. Desde a gestão para cá de Rodrigo, eu não conheço um caso que o recurso administrativo tenha sido aceito, ou seja, reverter a dispensa. Eu não conheço nem no Rio de Janeiro, nem a nível nacional, um caso que tenha sido aceito. Então ele dá lá 10 dias úteis, tanto para você fazer o recurso, quanto para a Dataprev se posicionar sobre a resposta. Aí ela alegando que é uma empresa nacional, de âmbito nacional, tem muitos feriados estaduais, municipais, que ela não tem como controlar isso, ela está pedindo para passar de 10 dias úteis a resposta de ambos para 15 dias corridos. 41, garantia de emprego. Aqui ela manteve todas as garantias de emprego que está no acordo coletivo até hoje. Lá no final ela enumera lá e bota a Dataprev e concorda em manter. 42, horário de trabalho. A Dataprev é muito boazinha, entendendo que várias, e tem também na nossa proposta, a flexibilidade de entrada de 7 às 10, né? Hoje é de 8 às 10, aí se pede a flexibilidade de 7 às 10. Ela topa, mas tem as seguintes ressalvas. Somente para quem tem horário de 8 horas. Quem tem horário de 6 horas e horário especial não tem esse direito à flexibilidade de 7 a 10. E mais ainda, suponhamos que tem um gerente no departamento que tenha 20 funcionários. 15 queiram fazer o horário flexível, entrar às 7 horas e sair às 4. Não vai ser assim não. Então não é tão flexível assim. Vai caber a cada gerente analisar a necessidade de serviço do seu local de trabalho. Se pode tantos funcionários pegar 7 horas, se pode tantos pegar 8 horas, se pode, então a flexibilidade não é total e restrita como nós pretendíamos nesse pedido aqui. Agora ele vem mexendo contra as organizações de trabalho. OLT, Organização de Local de Trabalho. Ele fez aqui a proposta de redução. Hoje no Rio de Janeiro nós somos 16 de OLT, 8 por prédio. A proposta dele é baixar para 8. De 16 para 8. Nos outros estados, 3 membros para Ceará, DF, Paraíba, Rio Grande do Norte, Santa Catarina e São Paulo. Alguns aqui aumentaram e muitos aqui abaixaram. Ele privilegiou aqui o pessoal da UR e rebaixou para outros lugares. 2 membros nas unidades de Bahia, Minas, Pará, Pernambuco, Paraná e Rio Grande do Sul. 1 membro para as unidades de Acre, Alagoas, Amazonas, Amapá, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Piauí, Roraima, Sergipe e Tocantins. Aí ela bota aqui, a Dataprev esclarece que a nova estrutura organizacional pressupõe uma redefinição do quantitativo de representantes estáveis e liberados. Pessoal, a Dataprev teve o cúmulo, o absurdo de falar na mesa que ela estava propondo em reduzir aqui a quantidade de OLT, porque eles de empresa, observam que a representação, muitas pessoas estão se elegendo e não assumem seu papel. Aí a gente perguntou, será que também a gente pode se meter na organização de vocês, que vocês têm um monte de gente comissionar que a gente também entende que não trabalha, né? Ou deveria trabalhar mais. Como é que você vai ficar se metendo na organização? Isso aqui, queremos dizer que não só essa causa, mas causas aqui há mais de 20 anos que estão nesse acordo coletivo. Não para por aí. Aí ele vem lá na estabilidade. Aí ele corta da NED 3, né? Para 3 hoje para a NED. Aí bota de novo lá, a Dataprev esclarece que a nova estrutura organizacional pressupõe uma redefinição do quantitativo de representantes estáveis e liberados. Liberação de representantes. Aí ele vem lá, 1 expediente integral para o ocupante de cargo de diretoria da NED, 2 para o ocupante de cargo de diretoria da Fenadados, a NED hoje é 2, baixa para 1, a Fenadados é 3, baixa para 2, 1 expediente integral para os seguintes estados:
Aí é para os sindicatos locais. Somente esses terão, hoje, todos os estados da Dataprev têm pelo menos um diretor liberado. Hoje ele propõe só para esses estados uma liberação. Bahia, Sergipe, Distrito Federal, Pará, Paraíba, Pernambuco, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e São Paulo. Ele corta pela metade também a representatividade aqui. Aí vai lá, não para por aí, até 4 dias por mês e não acumuláveis. Esses aqui de diretoria, esses são os estados que ele propõe. Onde não propõe, não vai ter mais nenhum diretor liberado. Tá? Então ele propõe aqui para 2, 4, 6, 8, 10, 11. Não, parece que a Dataprev está em 23 ou 24 estados, me corrija aí. Ele corta também em 50% aqui a liberação. Até 4 dias por mês não acumuláveis para ocupante de diretoria nas associações estaduais, para os estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Pará, Rio Grande do Sul, Ceará, Pernambuco, Santa Catarina, Pará, Maranhão, Minas Gerais, Rio Grande do Norte e DR. 3 meios expedientes não acumuláveis para ocupante de cargo de diretoria e associação dos seguintes estados: Mato Grosso do Sul, Alagoas, Amazonas, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Paraíba, Piauí e Sergipe. Aí a mesma coisa, a Dataprev esclarece que a nova estrutura pressupõe uma redefinição do seu quadro. Ou seja, esse é o saco de maldade das 15 cláusulas que eles privilegiaram para negociar e só queriam negociar essas 15 cláusulas após nosso retorno. Falar que a gente está aqui, está fazendo uma assembleia informativa, porque a gente falou que não tem como responder isso, nem aceitar isso, sem antes ver a análise de todas as nossas propostas, inclusive das cláusulas novas. Foi isso que a gente registrou e falou em mesa. Nosso acordo é para 61 cláusulas e mais as cláusulas novas. Então, essa assembleia está tendo caráter informativo para começar vocês verem o saco de maldade que vem por aí. Falar mais uma coisa para vocês aqui. É uma agressão contra o serviço social. É notório o que está por trás disso. Desde que Lula assinou 6 horas para assistência social, esses profissionais começam a ser pressionados e a ser, como é que se fala? Direcionado uma política para eles para descaracterizar a função que existe hoje. Para começar, não tem mais concurso para assistência social. A assistência social só existe no Rio de Janeiro e no Espírito Santo. Nós estamos aí em 23 ou 24 unidades, só tem assistência social em 2 locais. E mais ainda, ficam fazendo trabalho a maior parte do tempo administrativo. A ideia da Dataprev é descaracterizar a função desses profissionais, desse olhar social que tem conosco, trabalhadores, para cada vez mais elas terem uma atividade para não caracterizar o serviço social. É isso que está por trás. Eles não falam, não vão falar, mas é só ver, de 3 ou 4 anos que foi assinada essa lei, que reduz, primeiramente ele não cumpre essa jornada para assistência social, que está lá assinado que é para 6 horas. Aí desqualificam, começam a botar atribuições de analista de sistema, de administrativo para elas, para não poder elas terem a jornada de 6 horas. Pior, tiram serviços essenciais de cunho social para poder enfraquecer os trabalhadores, não ter mais aquele recurso, aquele olhar social com o trabalhador, como a gente já faz hoje com o serviço médico, que a gente tem que ir para a clínica lá fazer quando tem atestado médico, fazer isso. Pessoal, é um ano difícil, tá? Então a gente vai abrir aqui agora para intervenções, quem quiser falar alguma coisa, dizer para vocês o seguinte: a próxima mesa está marcada para o dia 21, a gente espera que a Dataprev reverta aqui um monte de coisa aqui que ela propõe, que ela responda a nossa pauta como um todo, que ela avance no índice, né, que ela está falando que isso é que o DEST já limitou, aquele mesmo história de todo ano, que é IPCA e mais nada, porque esse ano é não sei o que, é corte de custo, é inflação, aquele bababá que a gente já conhece o ano todo. Então, chamar é o seguinte: teremos uma campanha difícil. Dia 21 está marcada uma próxima mesa. E lá também vai ter o Comando Nacional após esse dia, no dia 22, que a gente, com todos os outros estados e outras, faremos um plano de luta para a gente ver como é que a gente vai encarar essa campanha salarial aí. Queremos dizer que na nossa parte da representação dos trabalhadores, nós não estamos com nenhuma pressa de fechar esse acordo, né? Tem a Copa do Mundo aí, depois tem a eleição. Achamos que esse ano é um ano que a gente tem a possibilidade de pressionar o governo através dos parlamentares para a gente voltar até nosso acordo coletivo, no mínimo com o que existe de hoje, no mínimo. Então esse recado aqui que a gente tem para dar para vocês está aberto aqui, se o Soreno quiser cumprimentar aqui e alguém quiser fazer uso da palavra. Só ratificando aqui o que o Celinho falou,
é muito lamentável a gente chegar numa mesa de negociação e ver a Dataprev priorizando, dizendo que ela só ia tratar as prioridades que eram delas, né? Ou seja, as 15 cláusulas. Nós fizemos questão de frisar que, na realidade, a prioridade da gente é o acordo como um todo, porque ali, além de terem cláusulas que são hoje nossas, ainda tem cláusulas novas que foi enviada por vocês, por nós, trabalhadores, e eles não tiveram nem o disparate de dar uma olhada, pelo menos para saber quais são as cláusulas. Eles quiseram tratar só as 15, que para eles eram prioridade, que seriam cortes, né, no acordo da gente, corte de benefícios que nós temos ao longo de muitos anos e muitas lutas, né, muitas greves. Quem é mais antigo aqui sabe, greves de virar a noite aqui, complicado pra caramba. E também para lembrar aqui que na cláusula 22, ali no auxílio alimentação, eles estão reduzindo para quem tem auxílio-doença e acidente de trabalho. Hoje são 1 ano que a pessoa fica com esse benefício recebendo. Eles estão reduzindo para 6 meses. Eles baixam para 6 meses, você vai ficar recebendo seu ticket só durante 6 meses, depois a Dataprev corta o ticket de vocês. Ou nosso, né? Porque eu também sou funcionário. Gente, isso aí tá na cara, né? Quer reduzir em cima da gente, nada contra quem tem carro comissionado, mas aumentaram aí no ano passado 30% aí, como a gente já vem falando aqui, os carros comissionados. Pra gente nunca tem reajuste, nunca tem um reajuste maior do que a inflação, muito mais para reajustar o próprio bolso, a Dataprev está sempre disponível. Pessoal, tá aberto aqui as inscrições? Sim. 15 cláusulas. Não, no início, eles falaram assim, queremos a resposta dessas 15 cláusulas para depois a gente se posicionarmos sobre as outras. Foi quando a gente falou que não tem acordo, responde tudo, para nós também, representação e trabalhadores, podemos também deliberar sobre tudo, inclusive as causas novas. Pessoal, perguntas? Vem, Greg, tem ninguém inscrito. Falar a pergunta? Boa tarde. Olha, pessoal, como já foi colocado aqui, nós não temos pressa para negociar. Já negociamos até dezembro várias vezes. Eu vou começar, embora seja uma assembleia informativa, eu quero me colocar aqui o seguinte: vamos fazer uma grevezinha futuramente, aí depois da segunda mesa, de um diazinho antes da Copa do Mundo. Depois nós começamos nossa campanha depois da Copa, porque tem eleição, e aí a gente joga um peso em cima. Como foi dito aqui, nós poderemos ter ajuda de parlamentar. Nós parados depois da Copa do Mundo, durante a Copa nem adianta parar, porque ninguém sente falta. Né? Fazer uma grevezinha já, dar um recadinho para a empresa, olha só, não é como é que vocês pensam não. Vamos perder um diazinho, depois da Copa a gente joga uma carga pesada em cima deles. Se não for assim, companheiro, se não for para luta, eles vão acabar de abrir um saco, como foi dito aqui. Pessoal, apesar de ser informativa, é importante que assine a lista de presença. Se falta alguém aí, por favor. Mais alguém quer falar aqui, se posicionar? Podemos encerrar a Assembleia. Eu queria depois falar sobre a audiência que vai ter esse dia 15. Pedir só mais 5 minutinhos para dar um posicionamento aqui, pode ser? Podemos encerrar a campanha salarial? Pessoal, tá marcado pro dia 15 agora, semana que vem, acho que é quinta-feira. Não sei se é 8h30, 9h30, 10h30. É na parte da manhã. É uma audiência para aquela ação que a gente tem lá desde 2004, retroativa a 2003, que é sobre o nível por mérito e antiguidade. Aquela, só relembrando, aquela que a gente já ganhou, não tem mais onde a Dataprev recorrer, agora está na fase de execução a quem pagar. Só para recapitular, o que acontece? Muitas pessoas aderiram naquela época ao acordo. Então, o juiz nomeou um perito para ele poder fazer a perícia desde ano passado. Qual foi o entrave? A Dataprev fez uma petição dizendo que a perícia tinha que ser feita somente para aqueles trabalhadores que não aderiram ao acordo. O sindicato entende que não, que a perícia tem que ser feita para todos, inclusive os que aderiram. E, fazendo essa apuração, deduz de quem já recebeu aquele valor que foi recebido lá. Esse é o entendimento do sindicato. O perito se manifestou para o juiz a favor do nosso pedido.
que a perícia seja feita para todos e abate aquele valor que já foi recebido para os trabalhadores. Essa é a posição do perito. Está na mão do juiz, se não me engano, desde julho ou agosto do ano passado, o juiz se manifestar se a perícia vai ser total para todos os trabalhadores como a gente quer ou parcial como a Dataprev quer. Qual é o embrólio que tem nisso aí? E aí todo ano, quando começa a chegar perto da campanha salarial, aparece um zoom e parece que é proposital pela empresa, será por quem, para botar isso na roda de novo. O que acontece? Não temos perspectiva, infelizmente, de ser resolvido rápido. Eu vou explicar por quê. Tem dois pedidos, um da Dataprev e um do sindicato. Qual o juiz acatar não vai satisfazer as duas partes. Então ainda cabe recurso. Ou seja, se o juiz lá não acatar o que o perito que foi indicado por ele disse, a perícia tem que ser para todos, e abate o que foi deduzido, nós vamos recorrer, se ele não acatar isso. Se ele acatar, possivelmente a Dataprev que vai recorrer. Então essa perícia, enquanto está discutindo ainda até todos os trâmites lá de recurso, enquanto isso não acabar, a perícia não começa ainda. Isso ainda está numa batalha para ver qual é a amplitude da perícia. Está entendido isso? A gente fala isso, o Alexandre já veio algumas vezes explicar, se tiver necessidade ele vem de novo, mas é nesse pé. Então dia 15 agora, quinta-feira que vem, vai ter a audiência que a gente espera que o juiz diga, é para todos, a nosso favor, não é. Se for para todos, satisfaz a gente, não vai satisfazer a Dataprev e ela deve entrar ainda com recurso para tentar modificar. A execução, estou falando de execução, não a sentença. A sentença que tem que pagar, isso é claro. É a quem paga que está em discussão, a quantos pagam. E se ela o juiz for contra o parecer do perito que ele indicou, que fala que é para todo mundo, quem vai recorrer somos nós. Está entendido? Então é nesse pé, assim que a gente tiver a audiência lá no dia 15, a gente vai estar fazendo uma matéria, ouvindo aqui nas portas falar especificamente sobre isso aí. Gente, só um segundinho, por favor. É que o companheiro ali, o Gilcinho, ele recebeu uma notificação para comparecer a essa audiência de execução. E aí, eu queria saber se mais alguém recebeu essa notificação. É esse que não segura. Mas é testemunha, deputado? Tá, eu te pedi que, por favor, de gentileza, tirar uma chave disso, se estiver contigo aí, te leva lá para mostrar para o doutor Alexandre. Tá contigo aí? Ou então, se você puder levar amanhã lá no sindicato, o Alexandre tá lá amanhã é terça, a partir de 2 horas ele tá lá, 14 horas, 15 horas. Fala, companheiro. Nível? Existe para poucos. Existe para poucos. Nós temos 2 ações. Aliás, nós temos 3 ações, esqueci de falar de uma. Nós temos 3 ações. Tem essa desde 2004, que já pede para o juiz se manifestar sobre o mérito e a antiguidade. O juiz até nesse momento só se manifestou por mérito. E existe já uma segunda ação que a gente moveu em dezembro de 2012, que é a pedido de antiguidade relativa aos últimos 5 anos. Tá? Então existem esses dois CNPD. E tem uma terceira ação que era para incorporar a adicional de atividade que a gente entrou ano passado. Infelizmente a vara de que... Hã? Esse não foi nem julgado ainda. Esse não está, segunda instância. Mas daqui do Rio? Individual? Individual. Tá, mas a nossa é coletiva. O que atrapalhou o nosso? A mesma coisa de agora. Naquela época lá, quem lembra? Esse é outro lá, tá? Quem lembra? A Dataprev ofereceu na época, acho que foi 2 salários de referência e mais 3 e 2 níveis, um nível. Foi isso. 99% das pessoas aderiram àquilo. Então o que aconteceu? Não, foi mais de 90%. Tá, mas muita gente aderiu. O que aconteceu? O processo ficava parado por quê? Porque a Dataprev exigiu, naquela época, que para poder pagar a pessoa tinha que ir lá e desistir do processo. Então, meu filho, vamos dizer aí que 500, 600 pessoas aderiram. Toda hora tu ir lá no juiz, para o processo, que tem que retirar esse cara da lista, para o processo, retira esse dali, que foram vindo do Dataprev lá do sindicato, foi muito mais. Retirou ou ficou na ação? Você?
Olha só, eu não era do sindicato na época, mas eu sei porque eu aderi o processo, eu tive que retirar meu nome. Eu retirei meu nome. Então é mais de 3. Porque eu aderi, ó. Eu aderi, não era sindicato, sou do sindicato desde 2004. Sou desde 2004. Então tem essa ação que não foi nem julgada em segunda instância, essa é uma outra. É verdade. E a outra que eu ia falar de sua atividade. Infelizmente a juíza, o juiz, nem sei se é juiz ou juíza da vara que caiu, ela deu improcedente porque no despacho dela ela diz que o sindicato não tinha autonomia para propor essa ação, se tratar de uma campanha nacional, que é a federação que tem que propor como é que fala, a incorporação da sua atividade. O doutor Alexandre já vai recorrer dessa sentença, mas para isso não é que a gente perdeu ela como um todo, mas o juiz entende que não é os sindicatos locais que tem que entrar com essa ação, e sim a federação. Ok? Fala. Através de quem você ficou sabendo isso? Não está mais recebendo? Celso? Pessoal, teve o mal entendido realmente nas representações. O que acontece? As ações começaram a chegar e começaram a entupir o judiciário. STJD, sei lá, um órgão desse do Supremo, não é o STF não, um órgão desse pediu para suspender as ações até ele julgar a parada lá. Então o que a gente está fazendo, tem uma matéria no site. Celso, Tânia, Hamilton não, Reinaldo, Luiz Mendes, OLT, pode e devem continuar entregando seus kits. Nós estamos caminhando, preparando, para que se houver o julgamento e ele dizer que é todo mundo, ótimo, a gente não precisa nem entrar com a ação. Se não for, aí devolve o kit. Se não for, os kits já estão lá preparados, escaneados, assim que liberar a gente entrar com a ação. Porque se entrar hoje, não vai ser julgado e corre perigo de... Não entrou de ninguém, tá tudo lá guardado, escaneado. E a orientação é para que continue entregando, para a gente continuar fazendo lá. Essa é a orientação. Perguntas? Por antiguidade. Não. Deixa eu explicar o que acontece. Isso era feito antes da gestão desse... Não sei o nome que eu vou usar aqui, para excelentíssimo presidente, sua diretoria magnífica aí. Tinha verba lá para dar. Aí ele diz agora que tem uma norma do DEST, uma regulamentação do DEST, que ele só tem 1% da folha por ano para distribuir. E ele pegou isso e distribuiu da maneira que ele quis. O que ele fez? Desse 1%, ele pega 0,33 e dá para mudança de módulo, só para analista. O assistente nem participa mais disso. Aí ele pega mais 0,30 alguma coisa da folha, distribui para antiguidade. E pega mais 0,33 desse 1%, que soma 1%, e distribui para o mérito. Se você vê alguns, quer dizer, nós temos quantidade de funcionários que nunca vai ser alcançado na antiguidade. Por quê? Eu sou de 88. A linha de corte no ano passado foi quem entrou na empresa em 80, porque a verba só tinha para distribuir para antiguidade, que entrou até 80. Então, olha quanta água tem que vai mais, a gente já está com uma ação lá que a gente entende que tem que ser no mínimo 2 anos, tem que trocar de faixa salarial. A gente entende isso. Mas é mais um absurdo que a Dataprev faz, é mais uma ação contra a Dataprev que a gente tem lá. E o pior disso que o Celino está falando, que a linha de corte do ano de 80, é o seguinte, é que, por exemplo, aí esse ano eu fui lá e ganhei. Quem entrou até 80. Aí, daqui a 2 anos, eu participo de novo. E quem entrou depois de 80 não vai receber nada, vai ficar esperando. Ou seja, em vez dele cortar aquele pessoal que já recebeu, exemplo, né? Não, ele continua dando para os mesmos. A palavra é a seguinte, nós nunca estamos conseguindo ser elegível, pelo menos. Eu não tenho nem oportunidade de ser elegível. Qual é a alternativa? Eu espero o cara morrer, eu espero o cara se aposentar, sair da empresa. É a solução. É um absurdo, cara. É um absurdo. E mais ainda por mérito. Se você olhar, tem meia dúzia ali que está sendo agradado aos 3 anos atuais, os últimos. E 3 anos o cara ganhou por mérito. 3 anos, tem lá uma listinha, o nome é divulgado. Peguem lá 2011, 2012, 2013, que vocês vão ver que tem gente que recebeu mérito os 3 anos. Esse cara deve ser bom demais. Só vou dizer um nome para vocês. O diretor do
O responsável pelo jurídico da DataPrev dizem, eu não olhei ainda, mas diz que recebeu os últimos 3 anos. É só pegar lá, né? O cara deve ser bom demais, né? Vou fazer tudo que a empresa quer. Os últimos 3 anos ele ganhou mérito nos últimos 3 anos. É 2 níveis, corresponde a 6% de aumento. Aí esse trabalhador vai querer brigar para ganhar 1% de ganho real? Você está ganhando todo ano 6%. Entendeu? É difícil. É quando eu falo aqui que a DataPrev está usando a política de, não de reajuste salarial, e sim de... Não, é que usa aquelas coisas, tem a política de remuneração, porque ele aposta na GVR, se você faz falta pro teu corpo gerencial, abaixa a média do cara, abaixa a PLR, aí joga um pra coisa. Vou te dar só um exemplo, cara. A gente tava discutindo a pauta nacional lá em Brasília, aí teve a licença paternidade, desculpa, passar de 7 para 30 dias. Um trabalhador novo, eu tô falando para novo, não é crítica não, porque a pessoa não tem assim ainda a maturidade, como é que tá funcionando. O cara achou isso um absurdo, não, vai mexer na GVR, porque se o cara se ausentar 30 dias, ele vai ser, mas também em conjunto afeta a minha GVR, aumenta a minha PLR. É isso que a DataPrev está pregando, um contra o outro. O cara sai no TRE, o cara sai de licença, acompanhamento, aí um trabalhador começa a cobrar do outro colega, pô, você está interferindo na minha meta, eu não ganho mais por causa de você. Ele tá apostando na política de remuneração, que é isso, que é o controle dele. A GVR é o controle dele, ele faz isso como ele bem quer. Mas perante o juiz, ele falou que não tinha como avaliar o funcionário para dar dinheiro. De resto, nós estamos fazendo a nossa parte, entrando com as ações que a gente acha que tem que entrar e esperar, infelizmente, o judiciário resolver essa questão do nível para a antiguidade e para o mérito. Valeu, pessoal. Obrigado a todos e a todas aí. Até a próxima aí. Valeu, obrigado.